Olá, pequenino. Farei duas perguntas curtas e diretas. Esse vídeo é direcionado para pessoas que creem em Deus, para tentar ajudar no despertar com uma pergunta: quem é o seu Deus? Como ele é? Seu Deus é carrasco ou é misericordioso? É injusto, impiedoso ou é correto, equilibrado, dono de toda ciência e sabedoria? Partindo do princípio que Deus tem toda a ciência e controla todos os que nascem e os que padecem deste mundo, vamos usar o exemplo do nascimento de uma criança com deficiência congênita física. Se baseando nesse exemplo, em qual desses dois casos você acredita? Primeiro, a culpa foi dos pais, pois, segundo a Bíblia, Deus castiga o pecado dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Ou, em uma segunda opção, os pais receberam esse filho com deficiência para que aprendesse algo com ele. Ou terceiro, nenhum dos dois casos anteriores. A criança nasceu com uma alteração cromossômica e foi apenas um erro genético, nada mais. Não darei a resposta. Caso você tenha escolhido a primeira alternativa, você mesmo irá responder se Deus está correto, sendo capaz de condenar um bebê inocente por toda a sua vida para lavar os pecados de um pai ou de uma mãe pecaminosos. Se você acredita que sim, então infelizmente existe uma grande injustiça com esse tipo de punição. Se você optou pela segunda opção, de que os filhos com deficiências são espíritos que já tiveram outras vidas, no entanto, eles aceitaram renascer para expiarem as suas falhas, os seus pecados, ou apenas para ajudarem seus pais através de uma lição. Os pais também tiveram outras existências, no entanto, antes de renascerem novamente, se dispuseram que teriam filhos com esta deficiência, para assim se transformarem, melhorando-se espiritualmente, através dos cuidados a um deficiente, e aprendendo também a valorizarem as suas próprias vidas. Aqui você pode observar a verdadeira justiça divina. Não encontramos aqui um Deus carrasco, muito pelo contrário. Se você optou pela terceira opção, então você tem uma forte tendência a ser ateu. A partir do momento em que não se cria uma consciência suprema que rege os nascimentos, que controla as características de uma pessoa ao nascer, que determina o tempo em que passará vivo, ou determina o encaminhamento deste após a morte física, então o seu Deus, caso você acredite em um, não é justo e nem injusto. Não entende, não gerencia, não cria, não influencia em nada, logo ele não existe. Ainda existe um quarto caso. Alguns usam a terceira alternativa para justificar a primeira, ou seja, um Deus que castiga a geração de pessoas que se casam com primos ou com primas, irmão com irmão, e assim nasceriam filhos com deficiências, devido à compatibilidade cromossômica, pois esses teriam os genes muito parecidos. As crianças nesse caso poderiam nascer com alguma alteração genética, mas não é uma regra. Ainda assim, se Deus permitisse que uma criança nascesse com deficiência, que o fizesse sofrer por toda a vida, sem que a alma daquela criança tivesse sido doado por um bem maior, ou tivesse erros passados para expiar no presente, haveria aqui uma grande injustiça divina. Logo, Deus seria incoerente ou injusto também. Reparem que existem opções que são lógicas com a justiça de Deus e opções que são sem lógica alguma, incompatíveis com inteligência ou bondade divina. Vamos para um segundo teste. Deus conhece todas as coisas, conhece a todas as pessoas mesmo antes de nascer. Nos conhece cada fio de cabelo em nossa cabeça. No primeiro caso, Deus permite que uma pessoa nasça. Essa pessoa se desvia do seu caminho e acaba cometendo muitos erros.
esta alma após a morte tem toda a eternidade para sofrer e expiar suas falhas em um lugar com chamas eternas, onde irá queimar em espírito por tempo indeterminado, para perceberem os erros que cometeu e a chance que perdeu para sempre de ter uma possível salvação. Por outro lado, ele terá direito a sofrer por toda a eternidade e a sua fumaça de tormenta sobe para todo o sempre. No segundo caso, Deus permite que uma pessoa nasça. Essa pessoa se desvia de seu caminho e acaba cometendo muitos erros. Esta alma, após deixar o corpo físico, passará por um novo teste, uma nova experiência, porém em uma situação favorável para que não cometa os mesmos erros, talvez pagando até na mesma moeda aquilo que fez com outras pessoas na vida anterior, aprendendo assim com os próprios erros, e assim estaria apto a alcançar um lugar bem melhor do que este. Um terceiro caso não será citado aqui porque o vídeo é direcionado apenas às pessoas que acreditam em Deus. Pois para ateus não existe purgatório ou umbral, céu ou inferno. O corpo acaba não vendo mais nada depois da morte. Inclusive espírito não existe. Mas com relação ao primeiro e segundo caso, em qual dos dois o seu Deus se encaixa? O primeiro, um Deus que permite que o seu filho venha para o mundo para depois de erros cometidos, abandoná-lo eternamente como castigo sem fim nas mãos de criaturas infernais para que o façam o que quiserem com esta alma atormentada em chamas sem fim, sem direito a perdão ou misericórdia, sem esperanças. Ou um Deus que sabe de todas as nossas qualidades e das nossas fraquezas, conhece a atual situação da qual nos encontramos, sabe de nossos pensamentos, emoções e sentimentos, e sabe em qual situação nós sairemos melhor estando na Terra. Portanto, sabe quando precisamos estar em uma situação desfavorável e quando precisaremos estar em uma situação favorável para o nosso crescimento espiritual. Mesmo assim, se desviamos da conduta moral e transviamos por outros caminhos, nestes casos, após a morte física, nos encontramos com nós mesmos em um lugar sombrio, bem coerente com os nossos atos maléficos, até que possamos recuperar a consciência daquilo que é correto e então sermos levados para um lugar melhor para recalcular uma nova vida com novas situações, um corpo com novas características, uma nova família, um novo ciclo de amigos e inimigos, toda uma situação bem programada para que possamos tentar acertar mais uma vez, usando o nosso livre-arbítrio juntamente com outros que podem estar em uma situação semelhante à nossa. Usei essa segunda pergunta para deixar essa reflexão com relação à justiça divina. Em qual dessas duas situações se encaixa o seu Deus? O Deus da intolerância que pune eternamente, um pai extremamente vingativo e cruel que abandona suas criaturas sem jamais dar uma segunda chance à mesma? Ou um Deus de fardo leve que sabe ser um pai misericordioso, sabe exatamente a lição que pode dar para um filho rebelde e sempre permite uma segunda chance? Nunca perdeu as esperanças. Conhecendo o coração de cada um, sabe que os seus filhos têm a capacidade de melhorarem-se, chegando ao ponto de seguir os passos do próprio Pai, ajudando uns aos outros. Espero que esse vídeo sirva como uma reflexão com relação ao Deus que você deposita sua fé atualmente. Espero que tenha gostado. Deixe o seu coraçãozinho, gratidão e até a próxima, meu pequenino.